Eu espero que sim. Ah, legal. Então tá bom. Obrigada, Douglas. Olá. Tem bastante gente aqui. Legal. Bom, pessoal, a ideia é de que essa live de hoje tem algo entre 20 e 30 minutos, como teve a live passada, né? O objetivo é a gente falar um pouquinho de pronúncia, mas com um foco diferente, que seria compartilhar algumas dicas com vocês, para que vocês possam ir construindo uma pronúncia legal, conforme vocês vão estudando, né? Desde o começo, né? O que prestar atenção, o que praticar, né? Então, eu queria falar primeiro da diferença entre sotaque e pronúncia, né? Quando a gente fala de pronúncia, a gente não quer dizer apagamento de sotaque. Até porque quando a gente começa a aprender uma língua depois de adulto, muito mais difícil a gente não ter sotaque, porque a gente já tem todas as características da nossa língua materna, né? Na maneira como a gente fala. E também não tem necessidade, você pode ter uma ótima pronúncia tendo o sotaque, né, que for. E isso mostra de onde você veio, tem a ver, né, com identidade e tudo mais. Então, sotaque e pronúncia são coisas diferentes. Então, o foco de hoje é falar justamente por que a pronúncia é importante para a gente ser inteligível, para que as pessoas possam entender o que a gente está falando e para que a gente possa entender melhor as pessoas, né? E pronúncia também não quer dizer falar como nativo, até porque hoje em dia a gente tem contato muito mais com falantes não nativos do que com falantes nativos, né? Então, vamos ver aqui. Bom, já falei tudo isso. Uma coisa que é interessante é quando a gente pensa em pronúncia, a gente pensa que isso tá ligado somente à fala. Então, que se a gente não tiver uma boa pronúncia, a gente vai ter problema só para que as pessoas nos entendam. Mas, na verdade, hoje... quando a gente tem problemas de pronúncia, a gente vai ter problema nas 4 habilidades, né? Então, quer dizer que se a gente tem problemas de pronúncia, a gente vai ter problemas no speaking, no listening, na escrita e na leitura também, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas chegam assim para fazer curso de inglês e falam: eu tenho um problema muito grande com listening, eu consigo falar, tal, mas não consigo escutar muito bem. E isso, depois quando eu faço avaliação de nível, eu percebo que a pronúncia tá muito ligada a isso. Se a pessoa carrega muitos... não pode dizer, muitas características do português para o inglês, ela vai ter problemas para entender, né, quando alguém falar com ela. Então, quando a gente fala, por exemplo, de minimal pairs, aí vocês me falam, o que são minimal pairs? Vou dar um exemplo aqui. Eu anotei... Aqui, ó. Tá dando pra ver aí, né? O minimal pair são palavras em que apenas um som muda a palavra. Oi, Fê, tudo bom? Então, por exemplo, né? Aí a gente fala assim, não, mas no contexto você consegue saber se eu tô falando bad, de mal, ou bad, de lugar que a gente dorme. Só que foram feitos alguns estudos, e quando a gente tá sendo exposto, por exemplo, a uma fala mais longa, aí aparecem vários minimal pairs, assim, várias palavras em que tem essa questão de um som só diferencial, de 2 sons, alguma coisa assim, sobrecarrega a nossa memória de trabalho, e aí a gente tem problemas de entendimento, a gente vai ter problemas de compreensão do que a gente está escutando, né? De processar a informação. Além disso, quando a gente lê, a gente fala de maneira silenciosa, pode perceber que a gente vai pronunciando as palavras. Então, isso também vai afetar o processamento das informações e, consequentemente, vai afetar a nossa compreensão de leitura também. E também na escrita, né? Porque se a gente entende errado, a gente vai escutar errado. Vai escrever errado. Então, eu vou falar, assim, um pouquinho de 2 níveis, né? De pronúncia que são importantes. O nível da palavra e o nível das sentenças, né? Que são 2 níveis diferentes.
No nível da palavra, a gente tem que se preocupar com... Então, isso são dicas de coisas que quando vocês estiverem aprendendo palavras novas, vocês anotem isso, né? E aí eu vou até mostrar umas sugestões de como anotar isso no caderno, né? Então, o número de sílabas tônicas, quer dizer, o número de sílabas, qual é a sílaba tônica, né? E tomar cuidado para não adicionar uma sílaba. Porque o que acontece? Quando a gente sabe o número de sílabas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tem aqui, tá dando pra ver aí, né? Opa, deixa eu tirar o de trás. Por exemplo, aqui, ó. Palavras que os brasileiros costumam... Por quê? O que a gente faz? No português, as palavras terminam com algumas consoantes. A gente tem algumas consoantes, por exemplo, M, R, L, que finalizam palavras. Só que, por exemplo, nenhuma palavra em português termina com D, com K, com T, né? Aí, olha o efeito que dá. Eu coloquei a última palavra para exemplificar como fica estranho. Então, por exemplo, aqui, o que acontece? A gente tende a falar bad, né? Bad, talk, né? Management, sei lá. E aí, o que acontece? Imagina alguém falando assim, eu vi um homem me... Aparece invertido pra vocês, né? Eu devia ter escrito invertido. Vocês vão ter que ler ao contrário Mas eu juro que eu escrevi do jeito certo, tá? Então, se eu falar assim, eu vi um homem me ali, isso prejudica o entendimento. O que eu acho muito importante é conhecer os sons das vogais, porque no inglês eles têm mais sons de vogal do que no português. Eles têm variações entre vogais longas e curtas, e aí dá aqueles probleminhas, né, de, por exemplo, bitch, beach, que são, né, palavras que são um pouco perigosas, shit, né. Então, a não ser que a gente tenha um ouvido muito bom, a gente não percebe isso, a não ser se for com uma ajuda visual. Então, o que é legal? Vou dar algumas opções. No final de todos os livros didáticos, sempre tem essa tabelinha aqui, de phonetic symbols. Vou confessar pra vocês, eu estudei inglês durante muitos anos numa escola de idiomas e eu nunca aprendi essa tabela. Então, é possível aprender inglês sem ela? É. Só que quando eu cheguei no meu intercâmbio, eu cometia vários erros de pronúncia, tinha alguns problemas de entendimento, justamente porque eu não conseguia diferenciar os sons, né? Alguns sons eu não conseguia diferenciar na escuta. E vocês, eu estudei esse inglês por muitos anos, por 6, 7 anos antes de ir pro intercâmbio. E mesmo tendo estudado, eu não tinha essa consciência, porque é uma coisa que você tem que forçar. Poucas pessoas têm naturalmente. Você tem que dar um empurrãozinho. E geralmente o visual ajuda muito. Então aqui, uma prática que seria legal de fazer o que acontece? Ele te dá o som e ele te dá palavras comuns que tem esse som. Então, se você quer aprender os sons, ver a diferença entre eles, pega um dicionário, vai escrevendo essas palavras, não precisa escrever todas, escolhe uma ou duas de cada som. E aí você escuta, né? E aí você vai conseguir ver como é cada som, como são as vogais curtas, como são as vogais longas. E uma coisa bem interessante é que, assim, o inglês não é uma língua tão transparente quanto o português. Então, eu tenho combinação. Então, por exemplo, a correspondência entre, que a gente fala morfema e fonema, ou seja, entre letra e som, no inglês, ela é bem menor do que o português, né? Eu até esqueci de escrever essa palavra aqui que eu ia dar de exemplo. Por exemplo, se bem que vai aparecer invertido, né, pra vocês. O through, de drive-through, por exemplo, é uma palavra super longa. E ela tem só 3 sons no inglês. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e 3 sons. Né? Through. Então, isso é uma coisa... por isso que vale a pena ter essa consciência, né? Mas, se você não quiser achar muito complicado, aprender os símbolos e tudo mais, o que você pode fazer para te ajudar? É uma coisa que eu faço bastante com os meus alunos, porque eu acho que os símbolos acabam assustando um pouco logo de cara. Então, por exemplo, uma palavra
como time, por exemplo. O que a gente faz? O brasileiro faz time, né? Aí vocês podem ver que a pronúncia no dicionário seria time, termina no M. Uma outra coisa muito importante, né? Quando as palavras terminam em M, a gente precisa realmente fazer essa fechadinha dos lábios, né? Diferentemente do N, né? Por exemplo, eu falo assim, num. O N, ele é no céu da boca. E o M fecha os lábios. Essa é uma dica bem legal pra prestar atenção. Que dá muita diferença. Então, por exemplo, na palavra, eu fiz aqui uma sugestão que eu dou para os meus alunos. Então, por exemplo, favorite no dicionário apareceria assim. Daí, o que é legal? Esse símbolozinho, quando vocês verem no dicionário, ele indica a sílaba tônica. Aí você fala, aí o que é legal disso? Vamos supor que você está numa reunião, ou você está numa situação em que você não pode escutar a palavra. Então, você está numa reunião com alguém e você olha a palavra no dicionário. Aí você não sabe pronunciar, você não sabe a sílaba tônica. Você não pode escutar. Você, olhando os símbolos, você já consegue saber. E se você olhar aqui esse símbolozinho, você já sabe qual é a sílaba tônica e você não vai pronunciar a palavra errada. E dá uma super diferença a sílaba tônica. Porque, por exemplo, aqui, ó, em management, é management, né? E não management, ou, por exemplo, comfortable, que é comfortable. Então, só a sílaba estando errada, por exemplo, se eu falasse assim, me dá um copo de água, né, causa um estranhamento. Acaba prejudicando o entendimento. E a sílaba tônica, quando a gente fala, ela não necessariamente é uma sílaba mais forte, mas ela é uma sílaba mais longa. Então, assim, eu às vezes na aula até uso, ou eu uso o tapping, né, de bater na mesa, ou de fazer esse sinal, ou mesmo de usar o elástico para que o aluno perceba. Às vezes é um exercício legal de você pronunciar a palavra, falar a palavra, né, favorite, usando o elástico, dá uma percepção física também. Quem é mais sinestésico, é bem legal. Mas se você ainda acha complicado usar os símbolos, né, que é algo que a gente vai aprendendo aos poucos, você pode fazer uma colinha usando o português como referência, tá vendo? Eu não usei os símbolos. O que eu fiz? Vamos supor que eu tô anotando favorite no meu caderno. Aí eu escrevi aqui que esse A tem som de A, vai aparecer aí invertido pra vocês, I'm so sorry, mas espero que dê pra entender. E eu cortei o E ali, porque eu tenho mania de acrescentar uma vogal que não existe. Tá? Então, isso é um jeito legal de praticar, de anotar, né, de estudar. Vamos ver o que mais que eu acabei... o que é bem interessante de falar também? A pronúncia é uma coisa física, né? É uma coisa de articulação. Então, é bem legal que quando a gente começa a estudar a pronúncia no inglês, a gente começa a perceber muitas coisas do português, né? Quem toca instrumento percebe que no instrumento a gente trabalha com bloqueio de ar, da corrente de ar, e isso produz sons diferentes. O nosso aparelho fonador é a mesma coisa. Então, aí quando você vai estudando, você vai vendo que as consoantes nada mais são do que bloqueios da passagem de ar em pontos diferentes, né? É muito legal isso, é bem interessante de perceber. E as vogais, elas são diferentes níveis de abertura da boca, né? Então, quando a vogal é mais curta, por exemplo, eu vou falar assim, olha só, não sei, dá pra ver aí? Eu vou falar assim, bad. Agora eu falo bad. Vocês percebem a diferença? E aí você vai percebendo a diferença de tensão mesmo. Por exemplo, eu falo shit, sheet, né? Então, isso, conforme você vai percebendo isso, vai ficando mais fácil também. Então, por isso, é importante treinar. A pronúncia é uma questão bastante de treino, tá? Porque é uma questão de musculatura também. Tem sons, por exemplo, o TH, que a gente não tem no português, o R inicial aqui na frente, por exemplo, de rat, né? A gente não tem, então tem que treinar mesmo, né? E aí fazer, para que o nosso cérebro possa associar, a nossa memória, associar, né, o som com a articulação. Por isso que as crianças têm mais facilidade, porque elas têm mais mobilidade no aparelho fonador, além de mais flexibilidade, né, plasticidade cognitiva, elas têm
também essa questão física, que ajuda bastante. Bom, que mais? Vamos ver que eu anotei, eu falei muita coisa aqui já. Bom, aí agora vamos falar do nível de frase, que é muito importante também. Porque os estudos de pronúncia mostram que o grande impacto também, não adianta a gente saber pronunciar as palavras corretamente e não prestar atenção nas questões que acontecem quando a gente tá na fala corrida, né? No discurso corrido. Porque mesmo no português, a gente pode reparar que, assim, se eu tô falando aqui, se uma pessoa que tá estudando português fosse me escutar falando, ela não ia entender muita coisa, porque eu tô fazendo um monte de conexões. Então, se ela não tiver consciência dessas conexões, ela vai ter problema de entendimento. Bom, então, na questão das frases, o que a gente tem que prestar atenção? Então, que tipo de conexão está acontecendo? Tem vários tipos de conexão. Não tem como eu falar de todos os tipos aqui, porque senão vai ficar horas falando. Mas, assim, uma conexão bastante recorrente que a gente pode falar é quando eu tenho, por exemplo, eu coloquei assim, what time do you, né? Eu não falo assim, what time, né? O que acontece é que eu articulo o T, quando eu falo articular, eu vou me preparar como se eu fosse falar o T. Só que eu não vou soltar o ar, eu vou soltar o ar só na segunda palavra. Então eu vou fazer assim, what time, né? Então isso acontece muito. Se eu esperar que a pessoa fale assim, oi Thaís. Se eu esperar que a pessoa fale, what time não vai acontecer, então, what time, né? Esse é um tipo de conexão. Se você quer ficar mais consciente das conexões que acontecem, um exercício muito legal é você pegar um pequeno trecho, pode ser de um livro didático, pode ser de uma série, mas é legal que você tenha o script, assim, né? Ou mesmo se você estiver assistindo uma série com legenda, pega só um trecho. E aí você escuta várias vezes e tenta identificar quais são as conexões que estão acontecendo ali. Se teve um trecho de uma série ou de alguma coisa que você está assistindo que você não entendeu, tenta voltar ali e perceber o que aconteceu, qual tipo de conexão que aconteceu que dificultou o seu entendimento. Você não precisa ser capaz de reproduzir todas essas conexões na fala, mas se você estiver consciente delas, isso vai ajudar bastante o seu entendimento. Outra coisa interessante, né? Nós brasileiros, a gente não tem... Se vocês separarem, o inglês é uma língua um pouco mais musical. A gente tende a ter uma fala mais... colocar a mesma ênfase quase em todas as palavras de uma frase. No inglês, numa frase, as palavras enfatizadas, elas são eles chamam de content words, que são as palavras mais importantes, que carregam um significado. Para pensar nelas, a gente pode pensar assim, se eu tirasse quais palavras que eu não posso tirar da frase, né? Que se eu tirar, não dá para entender nada, né? Então, as palavras mais importantes são os substantivos, os verbos, os adjetivos e, às vezes, os advérbios, né? E as outras palavras, elas meio que somem. Então, não precisa pensar em enfatizar essas palavras, mas em reduzir as outras palavras, deixar elas mais neutras na frase. Aí a frase não fica robótica, né? Outra coisa importante é pensar na entonação, porque no português a gente faz, por exemplo, eu falo assim, eu gosto de café, eu gosto de café, eu gosto de café, então essa diferença de entonação muda o sentido da frase, então tanto no nosso entendimento quanto quando a gente tá falando, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se a gente entonar errado, a gente pode dar a entender algo que a gente não quer. Outra coisa que agora que eu fiz, né, a maneira como a gente hesita. Em português, a gente hesita falando né, aí que acontece, quando a gente fala inglês, a gente fala and, né, então quando a gente for hesitar em inglês, procurem fazer assim, ó, porque senão você tá criando uma palavra que não existe, esse and, ou alongando outras palavras e acrescentando sílabas que não existem, tá?
Vamos ver o que mais. Bom, eu vou resumir os tópicos que eu falei hoje. Por que a gente deve se preocupar com a pronúncia? Porque ela facilita a comunicação e entendimento, né? Na verdade, os falantes de todo mundo deveriam se preocupar com isso. Tem bastante estudiosos falando de quais são as características importantes para que você tenha inteligibilidade no uso do inglês. Afinal, né, os falantes não são... A maioria dos falantes não são nativos. E porque a pronúncia incorreta tem efeito nas nossas 4 habilidades, né? Em relação ao idioma. O listening, o speaking, o reading e o writing. E também falei da diferença entre sotaque e pronúncia, né? E também dei algumas dicas de como anotar os detalhes de pronúncia quando vocês estiverem estudando. Bom, o tópico de pronúncia é muito extenso, então eu fiz só uma prévia dos principais pontos. Eu espero que, assim, meu objetivo era justamente ajudar a criar uma postura de mais alerta com relação à pronúncia, né? E ajudar com algumas técnicas para melhorar os estudos. E é muita prática, tá? Procurem sempre praticar pronúncia. Uma coisa que eu tenho feito muito com os meus alunos é gravá-los falando para que eles possam se escutar. Então, um exercício legal é você colocar um trecho, se você tem um livro ou tem um filme, alguma coisa, liga o celular no gravador, coloca o trecho, pausa, repete. E vai indo assim. E depois você escuta e você vai conseguir ter mais consciência da sua pronúncia. É muito legal esse exercício. Bom, então assim, e espero também que tenha ficado claro que a pronúncia, ela deve perpassar o estudo do idioma desde o início. Então não é porque você é básico que você não deve estudar a pronúncia, não deve se preocupar com a pronúncia. E ela tem que andar de mãos dadas, então você aprende língua, presta atenção na pronúncia. Não negligencia a pronúncia, porque senão vira um problema e aí você vai carregar um monte de vícios, que a gente fala de erros fossilizados, né? E depois eles são muito mais difíceis de tirar. Então é muito mais fácil você aprender corretamente do que você depois corrigir o erro de pronúncia. Para alunos de intermediário e avançado, né, que queiram estudar por conta, esse livro aqui é muito legal, English Pronunciation for Brazilians. Ele tem uma série de exercícios bem legais, tem aqui, né, com as respostas no final, e tem os CDs também, para escutar os áudios, é bem legal. Mas para quem quer estudar isso com mais detalhe e quer ter acompanhamento, feedback, né, uma prática mais densa, em julho eu tô formulando um curso e vou colocar esse curso em julho, né, um curso de pronúncia de inglês para brasileiros, com sessões em que eu vou falar desses detalhes, de outros detalhes também, né, com bastante mais profundidade e com bastante prática. A ideia é que a gente vai ter algumas sessões falando das características, depois vai ter exercícios, aí vocês vão mandar os exercícios para mim, eu vou corrigir, vou dar feedback, então vai ser um acompanhamento bem legal. E a ideia é que o grupo tenha no máximo 6 pessoas, para não ficar um grupo muito grande, para que nas sessões a gente possa trocar impressões, né, praticar. Vai ser um curso online. E os outros detalhes que eu ainda estou arrumando direitinho, eu passo para vocês, para os interessados. Quem tiver interessado é só mandar um direct com o e-mail de vocês, aí depois eu vou mandar todas as informações por e-mail. E entre os meus alunos interessados, eu vou sortear uma vaga no curso, ok? Bom, alguma dúvida? Tá bom, Thaís, eu vou passar a indicação do livro. Eu posso escrever aqui, né? English Pronunciation. Eu falei muito rápido? Eu tinha 4 páginas impressas, eu falei muito rápido, eu acho. For Brazilians.
Vocês têm perguntas para mim? Então é isso, gente. Depois eu vou... A Gisele está aí, depois a gente vai conversar e ela vai dar algumas dicas também, já que ela está morando nos Estados Unidos, ela vai contar os perrengues que ela passou lá, por causa de pronúncia. Né, Gi? Tá aí ainda? Mas é isso, gente. Isso. Ah, então, a Thais tá falando foco na intonation, né? É bem legal de pensar, assim, quando as perguntas são de sim ou não no inglês, a entonação é pra cima. Então, por exemplo, assim, do you like coffee? Né? Sim, Gi, é curso online. Yes. E quando eu falo assim, what's your name? A entonação é pra baixo. Eu sempre pego no pé disso, né, Thaís? Então, prestem atenção nessas coisinhas. Então, é isso, gente. Então, tá bom. Contem pros amigos de vocês também, que vocês sabem que querem trabalhar pronúncia, para que eles também mandem mensagem pra mim, tá bom? Ah, e outra coisa importante, no feed aqui do Instagram tem várias diquinhas que eu postei, videozinhos curtos com dicas de pronúncia, tá? A Gi pediu pra eu falar da pronúncia dos verbos no passado, mas é uma coisa um pouquinho extensa pra falar, mas eu vou tentar gravar uns videozinhos mais curtos, desses curtinhos que eu gravei, falando dos verbos no passado também, tá bom? Então é isso, gente. Sim, é diferente do nosso normal. Gi, você teve dificuldade com intonation quando você chegou aí nos Estados Unidos? O que a minha família falava pra mim era isso. Você coloca muita força nas palavras. Você coloca muita em todas as palavras. Aí eu não entendia muito bem. Aí depois eles, não, você tem que falar as palavras mais suaves. Então tá bom, meninas. Muitos beijos. Obrigada. É isso. Tchau, tchau. Dessa vez acho que eu vou gravar e vou conseguir deixar disponível depois. Vamos tentar.